Pronto, José, pode ler para a gente, por favor. Acerto de contas, Emmanuel. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te deis as reações precipitadas, sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhado-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo, com marteladas na cabeça. Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que os corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais, muitas vezes, terás que impecrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e acerena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Calma, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Obrigada, Josete. Alguém gostaria de comentar a nossa lição? Mauro, eu gostaria. Pois não, pode falar, Silvânia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acredito que uma pessoa que esteja feliz, que esteja bem, não agride ninguém, né? A pessoa que está bem, ela só transmite coisa boa. Então, a partir do momento que ela agride, tem um comportamento como esse do texto, alguma coisa está acontecendo com ela. Então, o texto, para mim, fala da necessidade de tentar entender o outro. E para que isso não tenha proporções, né, à frente, assim. Então, eu acredito que seja isso, para a gente ter esse olhar de compreensão com o irmão, como gostaríamos que estivesse conosco, né, que estivessem conosco. Obrigado, Silvânia. Diga, Carlos. Na verdade, eu queria uma ajuda aí dos companheiros aí. Esse parágrafo que ele fala: medita nas pessoas queridas para as quais, muitas vezes, terás de impetrar a benevolência dos outros. Algumas vezes, até mesmo desses outros, a quem talvez pretenda constranger com desafios e exigências. Eu fiquei meio perdido nesse parágrafo aí. Então. Alguém pode ajudar aí? Vamos lá. Ele diz aqui, né? Medita nas pessoas queridas para as quais, muitas vezes, terás de impetrar a benevolência dos outros. Algumas vezes, até mesmo desses outros, a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Ele está falando o seguinte: muitas vezes nós vamos contar com o auxílio, ou vamos observar o auxílio de pessoas que muitas das vezes são nossos desafetos, ou são pessoas a quem nós não nos relacionamos bem, mas são elas que irão agir em benefício daquelas pessoas que são nossas pessoas bem amadas. Entendeu? Muitas das vezes nós estamos ali, né, de rixa com determinadas pessoas. Okay? É um problema nosso com algumas pessoas. Essas pessoas, que muitas das vezes nós estamos com ânimo ou disposição de constranger, são aquelas que farão o benefício para aquelas pessoas que nós amamos. Entendeu?
É isso que Emmanuel está nos falando aqui. É nesse sentido. Então, quanto melhor forem as relações que nós construirmos, maior será a probabilidade de nós, em momentos que a gente não sabe quais serão, contarmos com essas pessoas a nosso favor. Muitas vezes a gente tem algumas pessoas, né, das mais variadas formas de relacionamento, em que a gente acha que aquelas pessoas são nossos desafetos, ou porque não nos dispensamos a conhecê-la melhor, né? Ou porque algumas questões mexiam com o nosso milindre, e aí a gente acha que aquela pessoa já não deve mais o nosso afeto. Mas, da contrapartida do lado de lá, em relação a nós, não é a mesma coisa. Por quê? Porque aquelas pessoas, às vezes, nem nutriram, em relação a cada um de nós, sentimentos desses. Pelo contrário, uma visão que nós estamos construindo em relação ao outro. E aí vamos nos deparar com ações como essa que Emmanuel nos fala aqui. Né? Acaba recebendo um benefício de que a gente não esperava, ou menos esperava. Né? Então, é nesse sentido que ele fala aqui, pelo menos a minha percepção foi essa. Pior que isso, né, Mauro? É você ter que pedir ajuda ou precisar de pedir ajuda a alguém a quem você constrangeu. Também. E aí eu acho que a dificuldade ainda é maior, né? Porque você tem que passar por orgulho, orgulho, para poder se humilhar ali, no bom sentido, né? E receber a ajuda daquela pessoa que você não gostaria de receber. Diga, Adriana. Abre o teu áudio. Eu estava tentando aqui, que eu estou com suporte ruim. O que eu entendi também, assim, outra forma, é que eu vi em muitas radionovelas, que eu estou participando de um grupo que eu ouço as radionovelas, né? São os livros em áudio que é para usar durante o dia a dia. E eu vejo muitas situações, assim, tipo de que a pessoa relevou alguma situação, né? Como foi passado aí na mensagem, e a pessoa não reagiu. E naquele momento em que ela não reagiu, em algum momento, digamos assim, em algum serviço público ou em algum momento em que a pessoa precisou, algum parente precisou, e aquela pessoa que teve a divergência com a outra, percebeu que... eu estou com dificuldade de explicar. Percebeu que quem ela deveria ter reagido, né, assim, na nossa vã filosofia humana, reagido a uma situação ruim, se a gente tivesse reagido, o outro teria visto com maus olhos e falado, não vou salvar essa pessoa não, né? Vulgarmente falando, né? E aí, não, a outra pessoa viu que... Eu estou tentando lembrar exatamente o trecho, mas não lembro da radionovela, em que aconteceu isso. A pessoa salvou alguém e falou assim, poxa, essa pessoa, eu fiz isso para aquela pessoa e essa pessoa não reagiu da mesma forma que eu reagi. E acabou que o parente dessa pessoa está aqui na minha frente. Tu está entendendo? Eu consegui colocar mais ou menos o que eu pensei? Não. De você não... Não entendi, não. De você não ver... desculpa, é que eu tenho dificuldade mesmo em expressar. Por exemplo, o que você falou é da pessoa perceber de imediato, né? Ter aquela reação de imediata. O que eu vi em alguma dessas radionovelas aí, algum desses livros da vida, é que, com o passar do tempo, por exemplo, vamos falar assim, a pessoa está numa maca lá, num leito, né, precisando de cuidados, e quem era a enfermeira, eu acho que deve ser uma situação mais ou menos assim, quem era a enfermeira era justamente a pessoa que era divergente do filho da pessoa que está ali, entendeu? Sim. E aí a pessoa pensou, poxa, conseguiu entender que eu sou meio ruim para explicar? Não, mais ou menos aquilo que nós falamos aqui. Né? Você tem prevenções contra alguém e acaba lá na frente esse alguém sendo o agente do benefício para você, alguém que você ama.
Porque eu entendi logo que fosse de imediato, mas também é uma coisa mais abrangente, tá bom. Então, essa... Ih, vai acabar a bateria. Tá bom, então vou desligar aqui. Tá bom. Bom, vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece ou vamos para a nossa escala? Márcio Vicente que está voltando. Ah, soldado em quartel que é serviço, né? Claro. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, sempre. E assim, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, humildemente aqui, reunidos em seu santo nome, pedimos a permissão, sua permissão, para iniciarmos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, pedindo sua intercessão magnífica, através dos espíritos de luz, para que possamos entender um pouco mais de sua doutrina, codificada pelo mestre Allan Kardec, e que dessa forma, assim, com esse entendimento, possamos subir mais um degrau, quem sabe, na nossa escala evolutiva. Fica conosco, nos ilumine, que nossos pensamentos estejam voltados apenas e tão somente para o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Márcio. Vamos, então, à nossa leitura. Quem vai ser a nossa leitora de hoje? Quer que eu leia? Por favor, Flavinho. Então, é no capítulo... capítulo 2, né? Isso. 653, Adoração Exterior. Isso. Eu estou com o capítulo 12 do Evangelho na cabeça. Até amanhã. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração, em todas as vossas ações. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Não, peraí, vamos Será lá. útil. Peraí, vamos nessa aí primeiro. Então, veja bem, a resposta ela é simples, direta, né? Nós não precisamos de nenhuma ação exterior para demonstrar a nossa adoração, né, pelo Pai Celestial. O nosso sentir, o nosso pensar, as nossas ações no bem devem refletir essa forma de adoração, né? E não oferecendo coisas, né? Vamos oferecer, então, esse nosso empenho em sermos bons filhos, dignos dessa paternidade. É isso que Deus espera de nós, né? Se nós, de fato, entendermos, né, essa grandiosidade divina, nós vamos até nos envergonhar em achar que temos que agradá-lo com coisas pequeninas, com coisas, me desculpe o termo, mesquinhas. Agora, o grande tesouro que Deus espera, sim, receber de cada um de nós é ver seu filho, seus filhos, né, lhe agradando, cumprindo as suas leis. É isso. Se nós pegarmos o nosso próprio exemplo, nós que somos ainda tão imperfeitos, nós não somos felizes quando enxergamos em nossos filhos, né, não digo nem a continuidade, mas o direcionamento que receberam de nós, pais e mães, e conduzindo suas vidas segundo esse direcionamento? Então, se nós que somos ainda tão atrasados entendemos isso e nos alegramos com isso, imagine a divindade. Porque é só isso que ele espera de nós, né? Nada além disso. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Flavinho. Abre o áudio, Flavinha. Desculpa. Será útil a adoração exterior? Sim,
se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Ok. Aí a gente pode achar assim, mas aqui ele está contradizendo o anterior. Não está, não. Porque ele diz lá na primeira, precisa de manifestação exterior? Aí diz lá, a adoração verdadeira é do coração. Então, não precisa de nada exterior. Ok? Beleza. Aí ele complementa. Será útil a adoração exterior? E aí eles dizem, pode ser, se demonstrar uma verdade que você está ali realizando segundo a sua forma de entendimento, da sua forma de adoração. Então, vamos lá. Aos irmãos, porque, veja bem, a doutrina espírita, gente, ela não é castradora, ok? Nem quer que nós nos violentemos para poder evoluir, né, no sentido de compreensão e de novos hábitos. Então, vamos lá. Os irmãos de outras crenças, né, que têm suas práticas, que são honestos com essas práticas, que se sentem bem com essas práticas, que acham e têm como verdade que essas práticas representam a sua forma de adoração, não vai fazer mal nenhum. Por isso, eles dizem aqui, se é útil, sim, se não consistir num vão simulacro. Se a gente não quiser enganar as pessoas, se a gente não estiver fazendo aquilo apenas como um rito. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Olha, quantas e quantas vezes eu já vi pessoas falarem mal do espiritismo por conta de atitudes individuais. É isso aqui. Mas a pessoa na casa espírita é assim, mas fora dela é assado. É isso aqui. Então, nós temos que agir de forma honesta e verdadeira. A pessoa verdadeira, ela pensa, fala e age da mesma maneira. E em qualquer lugar. Ela não é uma pessoa aqui e outra pessoa acolá. Ela é aquilo ali. É uma pessoa verdadeira. Então, se, porventura, nós nos sentirmos bem em termos determinadas ações que vão demonstrar a minha forma de adoração, não há problema algum, está aqui dizendo o Livro dos Espíritos. Mas que isso seja honesto, verdadeiro, sentido, e não para inglês ver. Tudo bem? E aí, né, Mauro? Aí vai a pergunta anterior. E em todas as vossas ações, lembrai-me sempre que o Senhor vos observa. Exatamente. Então, e ele nos observa o íntimo. Será que intimamente nós realmente estamos sentindo aquilo que estamos demonstrando? É a pergunta que fica, né? Vamos adiante? Abre o som, Flavinha. 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam.
É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Ok, só um minuto, Flavinho. Então, aqui está complementando e fechando a ideia, né? Então, se Deus tem preferência, Deus não tem preferência. E olha, na verdade, o que acontece? Quando Jesus diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, ele reflete um pouco dessa resposta aqui. Quando nós temos, vamos de novo pegar o nosso exemplo. Nós temos, por exemplo, 2 filhos. Um que nos ouve, né, que é alinhado com a nossa forma de pensar, e nós não temos que gastar muita energia nem muito latim com ele, porque ele absorve com facilidade as orientações que passamos. O outro é mais difícil, né? É mais rebelde, requer maiores atenção. Qual desses nós teremos mais trabalho? Primeiro ou segundo? Segundo, claro. O segundo, né? Se esse segundo vai me dar mais trabalho, não é natural que eu me preocupe mais com ele? Sim. Então, assim também é Deus conosco. Se nós temos essa vontade, essa compreensão, né, essa dedicação de seguirmos seus ensinos, Deus já sabe, bom, esse aqui já está no bom caminho, deixa eu dar atenção para aqueles que ainda são, né, guardam maiores dificuldades. É natural, não é que Deus tenha preferência, não é porque ele vai olhar para um e esquecer o outro, não. Mas ele vai dar, sim, claro, maior atenção àqueles que precisam mais. E aí, de novo, a fala de Jesus: eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos já estão sãos. Agora, nós, né, vou falar igual o Valdemir, eu, que sou ainda perturbado, que sou ainda, né, cheio de dificuldade, Deus já me dá mais atenção. De que maneira? Olha, as oportunidades para ele, olha as experiências dele, olha nas reencarnações. Vamos dar nessas reencarnações as maiores oportunidades dele se reparar, dele ter à sua volta esclarecimento, direcionamento, bons exemplos. E isso é ação de Deus, preocupado conosco. Aqueles que já são sãos, ao exemplo de Jesus, ao exemplo aí de Francisco de Assis, né? Aqueles que se alinharam, Jesus já veio alinhado, mas Francisco de Assis se alinharam à mensagem, né, do Pai e seguiram lá, independente das dificuldades. Muita gente questiona, nossa, se Jesus, que era o Filho amado de Deus, sofreu tanto, que Deus é esse? Agora, olha a colocação. Jesus sofreu ou ele veio dar testemunho? Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente acaba personificando Deus com as nossas próprias imperfeições. E não é assim, né? Então, de novo, se nós buscarmos transcrever para as nossas próprias escolhas as situações que os espíritos nos trazem, nós vamos ver com clareza qual é, de fato, a posição e o comportamento, né, de Deus para com cada um de nós. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém? Oi? Mauro, só uma palavrinha aí. Fazendo esse estudo hoje cedo, eu dei uma olhada aqui, Atos 10, 34, 35, Atos dos Apóstolos. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, ele estava falando dos estrangeiros, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, só para ratificar as palavras aí dos Espíritos, confirmando o que já está lá, o que Pedro havia dito lá no Atos dos Apóstolos. Obrigado, Valdemir. Diga, Íria.
Olá, colegas, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque a internet hoje estava muito ruim. Eu queria pegar um gancho no que o querido Mauro falou. O Mauro falou pensar, falar e agir. E eu vejo isso também em outras 3 palavras, que, na verdade, dá para resumir que é a mesma coisa, mas, para mim, soa diferente, que seria o conhecimento, o movimento e a transformação. Eu um dia tive conhecimento da doutrina, eu me movimentei para eu melhorar. E hoje eu posso fazer transformação dentro do meu limite, claro. Eu posso fazer transformação que o mundo precisa dentro da minha possibilidade, dentro do meu limite. Eu só quero entender, Mauro, esses 3 que você fala, pensa, falar, agir, posso colocar como sinônimo de tudo isso? Bom, se para você o sentido for o mesmo, não vejo problema nenhum, né? Sim. O que a gente busca retratar nessa fala é que uma pessoa verdadeira, ela não alterna entre o que pensa, fala e age. Isso. Então, ela conduz a vida dela de uma maneira alinhada com essas 3 situações. Entendeu? E eu lembro aqui também que Kardec disse, né, que conhecer-se-á o espírita pela modificação das suas más inclinações. Então, para mim, isso fica muito claro, né, nesse parágrafo aqui. E nesse parágrafo aqui, que não sei se não lembro agora se a Flavinha já leu, quem tem apenas a piedade aparente, ela já leu essa parte que eu não lembro agora? Já leu. Pois é, eu queria falar uma coisa. Tem uma música católica que canta assim: Espírito Santo de Deus vem modificar o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Eu acho que fecha também essa questão. Só que essa semana hoje é segunda, foi sexta-feira. Eu presenciei algo aqui que eu queria dividir com vocês, meu grupo. Encontrei às 9h da manhã um senhor deitadinho na calçada, no muro do lado do meu prédio, onde tem muro alto, não tem janelas. E eu fui, 9h da manhã, eu estava passeando com a minha cachorrinha, e aí eu retornei, eu pensei assim, mas eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa, mas o que eu posso fazer? Fiquei pensando, eu acho que eu estou impossibilitada de fazer alguma coisa. Primeiro, porque, não sei se vocês concordam comigo, não sei se deve ter acontecido já com alguém, é muito complicado a gente ajudar uma pessoa desconhecida na rua nessa situação, porque, em primeiro lugar, ele é homem, a gente é mulher, aí a gente já fica meio com medo. E segundo, que a gente não sabe se essa pessoa está armada, tá drogada, alguma coisa assim, né? Que pode não estar nas suas faculdades mentais perfeitamente sadias. E aí a gente fica com medo. E eu já vou explicar por que eu estou contando esse caso. Porque... Seja breve. Sim, vou tentar. Passou do meio-dia, 1h da tarde, levei minha cachorrinha para tomar banho. Na volta, vim com o carro e pensei, vou passar ali para ver se eu encontro a pessoa de novo. E não encontrei ela no mesmo lado, ela havia se mudado do outro lado da rua, onde não pegava sol. E aí eu pensei, não posso, eu vou ter que fazer alguma coisa por essa criatura. Aí desci e fui lá e falei com ele, chamei ele, perguntei o nome, perguntei assim, eu queria ver o que eu posso fazer por ti, porque não posso ver um irmão meu assim deitado no chão desse jeito, eu preciso ajudar. O que eu posso fazer por ti? O que tu está precisando nesse momento? E aí ele olhou assim para mim e disse assim, tia, eu preciso muito de uma coisa para comer e uma roupa melhor para vestir, que ele estava em más condições de vestimenta. Falei para ele, eu vou arrumar uma coisa para você comer, mas a roupa eu realmente vou ter que arrumar por aqui, com alguma vizinhança, porque eu não tenho.
Vim para casa, peguei comida, fui lá, levei para ele um prato e aí bati na vizinhança. Era uma casa grande e tinha um senhor saindo da garagem com uma baita de uma caminhoneta e dava a entender que ele tinha possibilidade de abrir o guarda-roupa e pegar qualquer roupa que fosse para doar para o senhor aquele. E o cara me atendeu com muita má vontade, expliquei para ele se ele tivesse alguma roupa. A pessoa trouxe para mim uma camiseta, vou contar para vocês, que eu fiquei com vergonha de doar para o homem. Eu fiquei com vergonha. E aí que eu estou falando isso, porque entra esse parágrafo que quem tem apenas a piedade aparente é hipócrita. Para mim soou isso e eu lembrei disso. Então eu falei para o rapaz, ó, eu ganhei essa camiseta para doar para você, mas eu vou arrumar uma outra, que essa aqui está muito ruim. Meu pano de chão que eu limpo a minha casa não é suja daquele jeito, não é manchada daquele jeito e não é rasgada daquele jeito. Então, sábado de tardezinha, isso aconteceu na sexta-feira. Daí eu bati na outra vizinha, a outra vizinha muito querida veio e me trouxe uma roupa para ele. Chamei o pessoal da prefeitura, levaram ele lá, não sei o que aconteceu, dei um dinheiro para ele ajudar lá para a passagem, dei a comida, fiz o que estava ao meu alcance. Aí, sábado de tardezinha, 6:30 da tarde, eu moro bem pertinho, quase em frente à igreja católica. Eu passo na frente da igreja católica, quem que eu vejo na frente da igreja entrando? Esse vizinho, que deu essa camiseta horrorosa que eu não tive coragem de doar para o homem. E o rapaz de 28 anos me disse assim, pois é, tia, sabe o que acontece? É que eles pensam, porque a gente mora na rua, eles pensam que a gente é lixo e que a gente pode receber qualquer coisa que ninguém queira usar. E por isso que eu estou trazendo esse fato aqui para o nosso querido grupo, porque eu acho, Mauro, eu já ouvi isso de vocês na rádio, não lembro agora quem foi que falou, que quando a gente vai doar alguma coisa para uma pessoa, a gente não pode ser hipócrita de dizer eu vou doar uma coisa porque eu sou bom. A gente tem que doar uma coisa que a gente possa saber que o nosso irmão, por mais humilde, por mais horrível que ele esteja em situação, ele possa usar. Porque eu fiquei com vergonha de doar camiseta manchada, rasgada e meia que suja, encardida, sei lá o que era que eu ganhei para doar para o senhor. É uma vergonha isso. E isso vem aqui, ó, nesse parágrafo que diz: quem tem apenas a piedade aparente é hipócrita. Nós não podemos esquecer disso. Exatamente. Eu acho que isso me tocou muito e eu senti que eu precisava fazer mais. E eu até voltei para casa meio triste, porque eu queria fazer mais. Mauro, de verdade, eu tinha vontade de pegar ele, colocar dentro do meu carro, levar lá na família dele, sei lá onde que ele era, um bairro muito difícil, complicado, de drogas que temos aqui. Eu fiquei com medo, receosa. Então, aconteceu uma coisa que eu lembrei, porque eu não posso também ficar me expondo, expor a vida da gente em risco também, né? Porque aconteceu uma coisa que eu queria dividir com vocês. Agora, no mês passado, em fevereiro, eu estive em São Paulo, fui visitar uma amiga lá em São Caetano do Sul, e naquela noite ela disse assim, ai, tu dá licença um pouquinho que eu tenho uma reunião hoje com o meu grupo de, não sei se chama candomblé, não sei como é que chama essa coisa que eles incorporam a pessoa. E aí ela estava lá na sala, na sala, disse, vamos junto, Íria, vem cá. E me levou para frente do computador. E daí disse assim, hoje eu estou com uma amiga aqui, mas vamos continuar nossa reunião. E aí o cara do outro lado do computador, que estava como é que diz? Com espírito, né? Baixado lá. Incorporado. Incorporado, esqueci a palavra. Ele disse assim, eu quero falar com essa moça que está aí do lado. E aí ela disse, mas vocês se conhecem? E ele disse, não conheço, mas eu tenho que falar uma coisa para ela, que eu tenho um recado, que ela tem que parar de se expor, porque ela está se expondo muito, dá muito trabalho para nós aqui. Era um caboclo que estava com ele. Então, eu lembrei disso na sexta-feira e eu não quis mais me expor.
Eu não sei até que ponto eu posso acreditar nisso, mas eu vi algum sentido nessa história. Mas o final da história, mas resumindo o que eu quero dizer é isso, meu recado, Mauro, para todo o nosso grupo, que nós vejamos com carinho as pessoas a quem a gente vai doar alguma coisa. Porque eu não vim para casa e recolhi todos os restos de comida que eu tinha para dar para a pessoa. Eu dei o melhor que eu tinha dentro da minha geladeira para ele comer. E eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu vi nele o meu irmão, através da minha melhoria, daquilo que eu falo, da minha transformação. Então, eu tive um conhecimento, eu estou fazendo um movimento e agora eu estou tentando fazer a transformação. Eu acho que a gente não pode ficar, claro, evidente, falando de outras religiões, porque cada um tem o seu defeito e a sua bondade, a gente sabe disso. Mas eu acho que tem algumas religiões, que nem é essa católica que eu tive na católica durante muitos anos, por isso eu posso falar que eu conheço bem, elas pegam a palavra de Jesus muito suave, muito suave. É muito suave, é muito de leve. Nós não estudamos. Tantos anos que eu fui católica, eu nunca estudei a Bíblia como eu estou estudando agora. Eu nunca tive vontade de ler a Bíblia, sabe? Então, as pessoas não sabem realmente fazer a caridade que Jesus pediu, viu? É isso que eu queria dizer. Ilha, mas então, olha só. Nós não podemos medir o outro pelo nosso método. Eu falo sempre isso aqui. Né? Se hoje nós temos um outro entendimento, não significa que as pessoas que estão à nossa volta ou a quem nós vamos buscar algum tipo de contato vão responder exatamente como nós assim já alcançamos. Então, o que nós temos que fazer é seguir com o nosso passo, né? Usar de indulgência. A mensagem que o Emmanuel nos falou hoje, né? fala bastante disso. Então, ele lá, né? Tudo bem, ele vai na Igreja Católica, não sei com que sentido, mas para ele faz algum sentido, pelo menos ele vai. Já deu um passo nessa direção. Né? Poderia nem ir. Né? Então, deu lá uma roupa que seria inservível, mas teve a atitude de dar. Quem sabe, no futuro, ele não vai compartilhar da sua própria fortuna, né, em relação às pessoas. É um passo de cada vez. A doutrina espírita não nos obriga a nos violentarmos. Né? E ele menos ainda, porque ele nem da doutrina espírita é. Então, ele segue aquilo que a Igreja Católica, de alguma maneira, lhe instrui. Então, é isso. Então, nós temos que ter um olhar indulgente em relação às pessoas, né? E não estarmos ali, de certa maneira, apontando como as pessoas devem reagir segundo a nossa visão. Então, você fez a sua parte, você fez aquilo que estava ao seu alcance, ótimo, e sigamos em frente. Ok? Sim, Mauro, de maneira alguma quero ficar medindo as pessoas com a minha régua, de maneira nenhuma, mas é uma coisa, como eu falei no início, que eu trouxe para o grupo, no caso do exemplo da gente, quando vai fazer uma doação, para a gente lembrar de que a gente está doando uma coisa que uma pessoa possa usar, sabe? Porque senão é hipocrisia, como diz aqui nesse parágrafo. Exatamente, é isso aí mesmo. Mauro. Oi, diga, Neide. Posso fazer só um breve comentário? Eu, na verdade, eu acho que sim, não é porque é católico, não é porque é espírita, não é porque é umbandista. A pessoa deu aquilo, não foi porque foi orientação do catolicismo, nem do espiritismo, é porque é aquilo que você falou, ele ainda não despertou, né? Mas não foi assim, porque você falou, porque ela diz o católico, não é o catolicismo, não é a igreja, não é, aquilo é da pessoa. Ele ainda está naquela, como pode ter espíritas também que ainda não despertaram. Sim. Eu já trabalhei, não é isso? Sim. Eu fui trabalhar no André Luiz numa época como auxiliar para as meninas que tinha um grupo lá de gestantes e tal. E aí, quando eu fui, sabe, foi um convite, eu queria fazer alguma coisa para ajudar, e eu disse assim para mim, olha, eu vou lá e vou fazer o meu trabalho. E não quero saber de nada de ninguém, porque se eu... Aí eu fui, né? Quando chegou lá, todo mundo ajudava, era legal e tal, mas também tinha um burburinho, tinha um bafafazinho, e falava da presidente. Aí eu disse, se eu for focar nisso,
eu vou sair correndo daqui, não volto nunca mais. Porque, teoricamente, né, você fazendo um trabalho lindo, mas nós somos imperfeitos. Então, acho que assim, não é por conta de ser espírita, é porque a gente ainda não acordou mesmo, né? Tem que ser aos poucos. Eu Isso penso mesmo, assim. isso mesmo. Vamos adiante? Vamos lá, Flavinha. Falar só uma coisinha para a Ira aqui. Eu trabalhava no centro, lá no brechó, separando roupa. Uma vez, eu e a minha irmã pegamos uma camisa masculina, assim, sem um botão. A minha irmã olhou para aquilo assim, ela falou assim, a vontade que dá de rasgar essa camisa, né? Tem que dar uma camisa masculina e tira os botões. Aí, uma camisa assim, social, ela falou, não, mas eu vou comprar os botões, eu vou pregar os botões nessa camisa para poder dar para alguém. Aí, Tem de tudo é isso nesse aí. Ela aproveitou, fez um bem, né? Aí, quem Minha recebeu irmã é muito aquela camisa, engraçada, ela olhou assim para mim, a vontade que dá de rasgar, de raiva. que bom que ela não rasgou, né? Que ela É. colocou em condições de alguém usar. Ela falou, mas eu vou comprar os botões, eu vou pregar. Vamos lá. Mauro, Oi. Oi, Pedro. só complementando para lembrar, né, ajudar a nossa irmã Íria, as palavras de João 21, capítulo 21, versículo 22. Ele diz assim, ó, que te importa a ti? Segue-me tu. São palavras de Jesus. O que vem, o contrário, a gente não importa para a gente. O que importa é o que a gente faz para Jesus. Isso que importa, né? Também. Uma boa orientação. Vamos em frente? Vamos lá. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, os derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Aí, perfeito, né? O parágrafo anterior, então, ele fecha esse entendimento, né? Então, o que nós temos que fazer, gente, é, segundo as nossas condições, segundo a nossa capacidade de realizar, fazemos o bem, ponto. Faça o bem sem olhar a quem. E não olharmos, né, para os lados, para que nós possamos aí, muitas das vezes, nos decepcionarmos, né, com as atitudes dos nossos irmãos. Façamos a nossa parte, façamos a nossa parte, que está ao nosso alcance. Fiz hoje. Amanhã, se puder fazer mais, farei. E assim nós vamos caminhando. Quem sabe, né, as pessoas olhando as nossas ações acabem se voluntariando e tomando gosto e somando. Tem aquele filme A Corrente do Bem, vocês já viram esse filme? Maravilhoso, né? Ninguém precisou ficar ali convencendo ninguém. A atitude, né, do bem fez com que o outro também se sentisse tocado em fazer o bem e aquele que recebeu também sentiu na vontade de fazer, e assim a corrente vai se formando. Então, é assim, façamos da nossa parte. Vamos fazer o bem. Ponto. Não precisa se preocupar se o outro vai querer fazer igual ou da mesma maneira. Façamos nós. E nós vamos ver que, naturalmente, as pessoas de bem vão se chegando, né? vão se unindo naquele trabalho. Né? Diga, Ilha.
Ô, Mauro, eu só queria deixar claro, meus colegas, que assim, não estou falando que eu contei, que eu arrumei, que eu ajudei o homem lá, por vangloriação, coisa assim, mas Sim, porque sabemos coube isso. aqui agora, esse gancho, coube aqui, na tua fala do pensa, do fala, do age, naquilo que eu entendo como conhecimento, movimento e transformação, e a outra coisa que me veio na cabeça, por isso que eu falei da atitude que eu vi o homem fazer, porque o Espírito, o que eles cantam na igreja, que eu ouvi eles cantar, é Espírito de Deus, vem modificar o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. E aí a questão não é por que ele doou, por que ele não doou melhor, ou coisa assim, mas a questão é o que a pessoa faz na igreja, porque eles estão estudando, eles cantam a mesma coisa que nós. Não, não é a mesma coisa aí. Daí que está a diferença. Ele Mas eles espera. cantam que é o Não, pensar, o mas agir, sim, meu amor, eles olha só. falam que o Espírito. Aí que Uhum. está a diferença. Ele espera que o Espírito Santo modifique-o. Então, ele acha que não precisa fazer a parte dele, porque ele Bem lembrado. espera que o Espírito Santo o modifique. A doutrina Muito espírita lembrado. diz: faça você a sua transformação. A diferença é gigante. Então, quem canta isso, quem fala isso, que se convence disso, espera que alguém faça nele a transformação que cabe a ele fazer. Então, o entendimento é completamente diferente. E essa eu entendi. Bem resposta que os espíritos lembrado. deram aqui fecha completamente, porque diz: aquele que enxerga, aquele que sabe, será mais responsabilizado. Entende? Então, nós, vamos puxar a sardinha aqui para a nossa brasa. Nós que estamos aqui estudando, nós que estamos buscando compreender com mais clareza os ensinos, para nós, a responsabilidade é maior e mais será cobrado. Sim. É isso. Essa é a mensagem. Sim, Mauro, e a minha tristeza nisso tudo, que eu me calei, fiquei quietinha dentro da minha dor, é que eles ainda se acham no direito de julgar os espíritas como fazedores de mal, entendeu? Nós somos fazedores de mal na É o visão deles. entendimento, minha flor. É o Eles entendimento. eles Não medem nós, importa. espíritas, com a Não reguinha importa. deles. Não importa. Nós é que não temos que nos incomodar com isso. Sim. Então, não, pronto. isso não significa que não se incomodar, não significa que não vai doer, né? Que a gente tem que fazer a parte da gente e ficar quieto. Vai doer se te incomodar. Enquanto te incomodar, vai doer. No momento que você tiver compreensão, não dói mais. Entendi. É isso aí. Certo. Bem lembrado. Obrigada, Bom? Mauro. Nada. Vamos adiante? Dá mais uma pergunta. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Então, está aí, está vendo? A gradação está aí, na resposta. Então, muitas pessoas fazem, primeiro, porque desconhecem outra forma, é um jeito. Outras fazem porque querem ser enaltecidas, é outro jeito. Outras fazem com honestidade de propósitos e humildade, é outro jeito. Então, cada um, segundo o seu ponto, vai escolher as suas realizações. E como nós falamos na semana passada lá na rádio, né? O livre-arbítrio nos orienta e nos conduz na escolha. Depois,
aguardemos a consequência, porque nós não controlamos a consequência, mas nós controlamos a nossa escolha, que é anterior. Então, vamos fazer a nossa parte, mas de forma honesta. O que ele está dizendo aqui? Com honestidade. Não importa se é muito ou se é pouco. Olha o óbolo da viúva. Jesus não falou quem deu mais dentre aqueles que colocaram no gasofilácio. Aí vem lá despejando cestos e cestos de moedas. E a viuvinha foi lá com uma única moedinha lá que lhe faltava, que lhe ia fazer falta, mas botou lá. Por quê? Porque o sentimento dela em relação ao próximo, sabendo das suas próprias dificuldades, ela queria, de alguma maneira, fazer com que o seu irmão pudesse ter algo, né? Deu do seu esforço. E Jesus falou, aquela foi a que deu mais, porque deu daquilo que lhe é necessário, e não do seu supérfluo. Então, é isso, gente. Essa é a mensagem. Então, muitas vezes, a gente se preocupa em querer resolver completamente o problema do outro. Não vamos resolver. Vamos fazer a nossa parte, vamos aliviar, vamos atenuar, vamos dar algum sentido para que aquele momento de sofrimento possa ser amenizado ou, quiçá, se tivermos ao nosso alcance, resolvido. Mas quem somos nós para nos colocarmos na posição daquele que vai mudar o rumo da vida de alguém? Porque esse alguém tem livre-arbítrio também. Ele vai escolher. E pode mudar completamente todo o esforço que fizemos. E aí, como é que nós vamos ficar? Vamos achar que a pessoa foi ingrata? Ou se nós não soubemos medir o benefício? Porque fizemos segundo a nossa compreensão. Eu acho que ele precisa daquilo, então vou fazer o que eu acho. Às vezes não é. Então, gente, precisamos sim ter bastante atenção, bastante compromisso com o bem. E compromisso com o bem não é fazer aquilo, muitas das vezes, que a gente acha. É fazer aquilo que é necessário. Mauro, capítulo 5, item 27 do Evangelho. Isso aí, amanhã, né? Amanhã teremos o Evangelho. Busquem a referência. Depois aí, capítulo 5, item 27. Isso aí. Busquem lá no Evangelho, principalmente no capítulo da beneficência. Né? A gente vai aprender muito como fazer o bem. Beleza, pessoal? Então, vamos parar aqui na pergunta 656. A última pergunta do item adoração exterior. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, fazer a nossa prece. Agradecer imensamente por esse encontro maravilhoso, em que temos espaço para abrir os nossos corações, refletirmos, né, sobre as nossas experiências, mas profundamente sobre as bases, as orientações dessa doutrina, desse Consolador que Jesus amorosamente nos enviou. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir à nossa irmã Suzy. Suzy, você pode fazer a nossa prece? Com certeza. Por favor. Gratidão, Pai. Gratidão por esses momentos de reflexão, momento em que nós aqui nos reunimos, deixamos nossos afazeres de lado, deixamos outros compromissos para aqui estar com um coração repleto de amor, repleto de vontade de aprender, de conseguir enxergar melhor. Muitas vezes o véu cobre o nosso entendimento e a cada dia nós abrimos mais um pouquinho, rasgamos um pouquinho desse véu e conseguimos enxergar um pouco mais além. Obrigada, Pai, por esse momento tão gostoso em que podemos compartilhar nossas angústias, nossas dúvidas, e obrigado à equipe espiritual que nos acompanha nesse trabalho tão maravilhoso. Gratidão, Pai, dá-nos uma noite de sono tranquilo,
e que amanhã possamos estar juntos novamente aqui. Gratidão, Pai. Obrigada. Graças a Deus, que assim seja.